Que a paz de Cristo esteja contigo, querido irmão, querida irmã. Mais um vídeo para o canal Profecias Finais. Este vídeo quero mostrar as profecias bíblicas que relata biblicamente e no espírito de profecia que Deus se manifestará em carne nesses últimos dias, como ele se manifestou em carne no período da nação judaica. E para isso, quero que os irmãos acompanhem o texto que você está vendo na tela, que fala claramente que quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta, então vai se cumprir o mistério de Deus que foi revelado aos seus servos, os profetas. Quero chamar a atenção dos irmãos, não misturar mistério com segredo, porque se fosse segredo, não estava revelado aos seus servos, os profetas. E sim, é mistério que vai se cumprir nos dias da voz do sétimo anjo. E este mistério é muito claro na Bíblia. O mistério é Deus em carne. Então, para que nós entendamos esse mistério, qual é o período que vai se cumprir este mistério, está dizendo que é no toque da sétima trombeta, ou seja, quando o sétimo anjo tocar a sua trombeta. E isto é que no período da sétima trombeta, que no grande conflito, o livro de Ellen G. White afirma claramente que começou esse toque em 1840, que quando terminou a sexta trombeta, começou a sétima trombeta, em 1840, e conforme a profecia bíblica em relação à sétima trombeta, se estende até a segunda, a qual a segunda vinda de Cristo, com todo o poder e grande glória nas nuvens do céu. Mas aqui, este mistério que é revelado nos dias da voz do sétimo anjo não se refere à segunda vinda de Cristo. Não se refere também Deus anunciar o dia e a hora da vinda de Cristo. Não se refere isso, porque, do contrário, não teria sido já revelado aos seus servos, os profetas. Se refere mistério. O que é mistério de Deus? Então, encontramos que as Escrituras Sagradas falando para a igreja primitiva que o mistério de Deus é Cristo em vós, falando para a igreja pura, a igreja primitiva. Então, em sentido secundário, o mistério de Deus é Cristo em nós, ou seja, Cristo nas pessoas que verdadeiramente se converteu, em sentido secundário. E no sentido primário é Cristo em uma única pessoa, no caso da encarnação que aconteceu na linhagem de Judá. Porém, este mistério que se refere em Apocalipse capítulo 10 não está se referindo ao que aconteceu na linhagem de Judá, porque aqui está falando que este mistério vai acontecer nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, o qual nós estamos no toque da sétima trombeta. Então, e aonde encontramos este mistério na Bíblia, além do que nós já estamos falando? Porque vai acontecer este mistério agora, nesses últimos dias, porque é bem claro também no texto que você vai contemplar agora na tela, Apocalipse capítulo 17 e verso 14, fala claramente que o Cordeiro batalhará contra a besta e os 10 reis, certo? E vencerá. Também vencerão os seus eleitos que estão junto com ele.
Então, Deus em carne, este é o mistério de Deus. Este é o Cordeiro, que ele vai estar em carne. Vai estar pessoalmente em carne. E vai batalhar contra a besta e o falso profeta, como também está escrito, Apocalipse capítulo 19. O capítulo 19 de Apocalipse, onde fala do cavaleiro, do cavalo branco, ali é Cristo, pessoalmente, em carne. Não é a segunda vinda de Cristo, aquele simbolismo que mostrou em Apocalipse capítulo 19, mostrando o mesmo que acontece com Apocalipse capítulo 17, verso 14, que o Cordeiro batalhará contra a besta e os 10 reis. Então é apresentado em Apocalipse capítulo 19, mostrando que realmente o Cordeiro estará fazendo uma batalha literal com a besta e o falso profeta. Então, nós vamos agora examinar na Bíblia sobre este mistério, aonde está revelado este mistério para os seus servos, os profetas. Pois Apocalipse capítulo 10 disse que no dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, vai cumprir este mistério. Então, este mistério é para os últimos dias. Deus em carne é o mistério de Deus, no sentido primário. No sentido secundário, vai ser para os 144 mil nesses últimos dias. Eles terão ali alcançar a perfeição do caráter de Cristo. Mas em sentido primário, é só para uma pessoa, é Deus em carne. E aonde está na profecia isso? Porque Apocalipse capítulo 10 fala que Deus já revelou para os seus servos, os profetas, que ia acontecer nos últimos dias este mistério de Deus, que é Deus em carne. Então vamos para a profecia da Bíblia também em outros capítulos, para nós ver esta profecia revelada para os profetas, os seus servos. Então, em Gênesis capítulo 49, nós vemos a bênção que o patriarca deu para Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Então aqui nós vemos Deus em carne na primogenitura da linhagem de Dan. Pois quem julga, quem é juiz é Deus. Então ele julga o seu povo nesses últimos dias. Deus em carne, ele vai ser o líder dos 144 mil. Pois conforme a profecia, a bênção que o patriarca Jacó deu a Dan. E para isso, terá que ter a prudência, como está no verso 17, uma prudência, como Cristo falou quando esteve aqui na terra, seja prudente como a serpente e manso como as pombas. Então, Cristo, ele em carne, ou seja, como nós sabemos que Cristo é Deus, ele em carne. Então, ele é a fonte da prudência. É por isso que o verso 17 de Gênesis capítulo 49 diz: Dan é uma serpente, uma víbora junto ao caminho que morde os talões do cavalo e faz cair por detrás o seu cavaleiro. Mostrando Deus em carne, Cristo em carne, como está na profecia, como estou apresentando. Ele derrotará a besta e o falso profeta, porque ele é a fonte da prudência. Ele morderá o calcanhar do cavalo do simbolismo, representando ser desmascarado tudo da besta e do falso profeta, ou da imagem da besta. Tudo vai ser desmascarado. E ainda na bênção, Jacó chama Dan de
Senhor, a tua salvação espera o Senhor, porque Deus encarne na linhagem de Dan. Então tudo vai ser desmascarado. Deus encarne na primogenitura da linhagem de Dan. Também Moisés falou a mesma coisa em Deuteronômio, capítulo 33, verso 22. Dan é leãozinho, Satará de Bazã. Leãozinho é o título de rei, é o título de Cristo. Deus encarne na linhagem de Dan. Então, ele em carne batalhará contra a besta e o falso profeta. Como Oséias capítulo 11, verso 10, fala claramente. O Senhor bramará como o leão, e seus filhos tremendos virão do ocidente, do oriente, e se converterão ao Senhor. Como também a profetisa Ellen G. White fala no livro Verdade sobre os anjos, na página 248. Satanás tem enganado o mundo e as igrejas. Mas o anjo do Apocalipse capítulo 10, que é Cristo, ela fala. A sua voz requer atenção. Ele vai bramar como o leão, porque ele estará em carne na terra, como está na profecia. E como também o profeta Isaías, capítulo 28, verso 11, verso 12, fala claramente. No homem que ele vai estar em carne. Está escrito. O Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha. E este é o descanso. Dá descanso aos que estão cansados. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Então, o que representa? Este é o descanso. Aqueles que estiverem cansados dos vossos pecados. Então, é o descanso. Deus em carne ali. É o descanso. Porque aquele que se arrepender dos seus pecados, estiver cansado, então, os seus pecados serão cancelados, serão apagados e receberão refrigério pela presença do Senhor, o qual é a chuva seródia. Então, Deus em carne nesses últimos dias foi revelado também para o apóstolo Pedro, como está escrito em Atos, capítulo 3, e verso 19 a 21, onde Pedro, falando, cheio do Espírito Santo, declara: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam cancelados, e assim venha tempo de refrigério pela a presença do Senhor. O texto está dizendo que o tempo do refrigério será pela a presença do Senhor. E a presença do Senhor é Deus em carne. Porque será enviado Cristo para fazer esta última obra, a restauração de todas as coisas, agora nesta última obra. Também Paulo testifica disto quando fala em Romanos, como você está vendo na tela, a restauração de Israel e o libertador, o qual é Cristo, virá. Está no futuro. A frase virá é por futuro, não é para o passado e nem para os dias que Paulo estava vivendo. Não, virá futuro, o qual é Deus em carne, virá de Sião. E como também está escrito em Isaías, que comprovando o que está escrito em Romanos, o libertador virá aos de Jacó, aos que se converterem ao Senhor. Então, a profecia é bem claro, Deus em carne. Este é o mistério de Deus nos últimos dias, nos dias da voz da sétima trombeta. Então, agora fazendo uma conclusão, um resumo do que já foi falado, eu quero chamar a atenção de vocês todos para a linhagem de Judá, para a tribo de Judá e para a linhagem de Dan e para a tribo de Dan,
para que você entenda a profecia, para que nesses últimos dias se cumpra exatamente como Deus está dizendo em Apocalipse, capítulo 10, e o verso 7, que diz: nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, então cumpre este mistério de Deus, que é Deus em carne, certo? Então, a linhagem de Judá, Cristo encarnou. É por isso que está na Bíblia: Judá é leãozinho, porque Cristo encarnou, Cristo manifestou na linhagem de Judá. E é por isso agora para a linhagem de Dan, que está escrito que Dan é leãozinho, porque Cristo vai se manifestar. E agora em Dan, ele vai incorporar no primogênito da linhagem de Dan. Então, Deus em carne na linhagem de Dan. Deus em carne. Então, agora vamos ver sobre essas duas tribos. A tribo de Judá foi a mais numerosa. Depois dela estava a tribo de Dan. E sobre essas duas tribos também foram as únicas que tinham leões nas suas terras. Também dessas duas tribos também foi que relata na Bíblia os servos de Deus matando o leão com suas próprias mãos. Na de Judá, nós sabemos que foi Davi. E na de Dan, nós sabemos que foi Sansão. Mas nem Davi e nem Sansão foi o leão dessas tribos. E sim, é Cristo o leão, tanto da de Judá, como também tanto da de Dan. É Cristo. É Deus em carne. É Cristo. Em Judá se cumpriu já. E em Dan vai se cumprir agora, nesses últimos dias. Eu quero também deixar bem claro que a carne e o sangue não herda o reino dos céus. Então, hoje, Cristo está no santuário celestial, mas ele não está em carne, como nós estamos aqui na terra, e sim em corpo glorificado. E, portanto, o mistério de Deus que está se tratando para os últimos dias é Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan, ou seja, Deus em carne, como está na Bíblia Sagrada. Então, que Deus seja louvado e nos abençoe grandemente. Então, para que Deus vai estar em carne? Já foi dito, para a batalha contra a besta e a sua imagem. Amém e amém. Veja onde está Cristo, na linhagem de Dan, onde Dan julga o seu povo como uma das tribos de Israel. É o juiz fiel que julgará os 12.000 de cada tribo de Israel. Desta vez não é encarnação, desta vez é a incorporação. Ele estará entre o seu povo e nos trará a salvação. Veja onde está Cristo, na linhagem de Dan, onde tal é lealzinho, soltará de passar. Lealzinho não é leal velho, lealzinho é leal novo. É o título que pertence a Cristo, ele virá de novo, estará entre o seu povo. Desta vez não é encarnação, desta vez é incorporação.
Pois o Senhor este bramará como leal, som como muitas águas, som como forte trovão. Assim falará o Senhor na incorporação. Veja onde está Cristo, na linhagem de Dá. Onde Dá simboliza a serpente, mostrar que Cristo é prudente, salvará muita gente. Desta vez não é encarnação, desta vez é incorporação. Morderá o calcanhar da falsa liberdade religiosa, derrubando seus agentes para trás e libertando o seu povo das trevas espirituais. A tua salvação espera o Senhor. Salva o teu povo, salva teu ungido, o Filho do homem que fortaleceste para ti. Salva o teu povo, salva teu ungido, o Filho do homem que fortaleceste para ti. Salva o teu povo, salva teu ungido, o Filho do homem que fortaleceste para ti. Salva o teu povo,